Olá pessoal, aqui é a Lívia Nicolini e nós vamos para o último conteúdo de genética, que são as interações gênicas. Nas interações gênicas, a gente tem dois ou mais genes que vão estar localizados ou não no mesmo cromossomo e que vão agir conjuntamente na determinação de uma característica. Muitas características de um ser vivo resultam da ação de diversos genes. A análise da proporção fenotípica entre os descendentes de um cruzamento, além de informar quantos genes estão envolvidos na formação da característica, pode revelar o tipo de interação existente entre eles. Aqui, na verdade, a gente vai trabalhar somente com características que são determinadas por dois pares de genes, tá? E que vão estar segregando em cromossomos diferentes. No caso 1, a gente vai ter a interação de genes não alelos, ou seja, que são pares diferentes e que vão estar em cromossomos diferentes, determinando a mesma característica. Então, um exemplo muito comum é a da crista do galo, né, de uma espécie de galo, em que eu tenho esses 4 fenótipos possíveis: crista rosa, crista ervilha, crista simples e crista nós. Cada um desses tipos de crista são formados por 2 pares de genes que vão segregar de forma independente. Ou seja, que cada par de genes está num cromossomo diferente. E aí o que acontece? Para o indivíduo ter a crista rosa, ele precisa ser Rzão alguma coisa e Ezinho, Ezinho. Para ele ser ervilha, ele precisa ser Rzinho, Rzinho, Ezão, Ezão. E para ele ser a crista nós, ele tem que ter um dominante de cada tipo, um Rzão e um Ezão. E para ele ter a crista simples, ele é o homozigoto recessivo. Então, digamos que eu pego 2 heterozigotos para crista nós e boto para cruzar entre si. Por que os 2 heterozigotos? Porque os 2 heterozigotos vão formar os 4 tipos de gametas possíveis: Rzão, Ezão, Rzão, Ezinho, Rzinho, Ezão, Rzinho, Ezinho. Se a gente fizer o nosso quadro de Punnett, nós vamos ter exatamente aquelas proporções já conhecidas por nós: 9, 3, 3, 1. 9 vai ter a crista nós, porque vai ser Rzão alguma coisa, Ezão alguma coisa. Crista rosa vão ser 3 16avos, porque vai ser Rzão alguma coisa, Ezinho, Ezinho. Na crista ervilha vão ser 3 16avos, porque vão ser os Rzinho, Rzinho, Ezão alguma coisa. E a crista simples, Rzinho, Rzinho, Ezinho, Ezinho. Qual é a diferença disso para a segunda lei de Mendel? Na segunda lei de Mendel, as proporções também são 9, 3, 3, 1, mas para 2 fenótipos diferentes, como, por exemplo, a cor da semente e a textura da semente, a cor da semente e o formato da vagem, a cor da semente e a altura da planta, a textura da semente e a posição da flor. Aqui, essa proporção 9, 3, 3, 1 é referente a um único fenótipo, aqui no caso, o tipo de crista, tá? Temos outro exemplo dessa mesma interação, que é o fenótipo da cor da plumagem do periquito australiano. O periquito australiano, se ele é Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, ou seja, se ele tem um dominante de cada um dos pares, ele é verde. Se ele tem o par A dominante e o B recessivo, ele é azul. Se o par A é recessivo e o B é dominante, ele é amarelo. E se ele é um duplo homozigoto recessivo, ele é branco. Então, se eu pegar e cruzar 2 verdes heterozigotos, que serão Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, eu terei os 4 gametas possíveis sendo formados, faço o cruzamento, vou encontrar novamente a proporção 9, 3, 3, 1, 9, Azão alguma coisa, Bzão alguma coisa, 3, Azão alguma coisa, Bzinho, Bzinho, 3, invertendo, agora Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, e 1, Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho. Então, verde, azul, amarelo e branco. Novamente, é a mesma proporção 9, 3, 3, 1, mas apenas para um tipo de fenótipo, que nesse caso é a coloração das penas, tá?
Existe ainda um outro caso de interação gênica, que é o que a gente chama de epistasia. Na epistasia, um gene ou um par de genes vai inibir a ação de outro par. Então, o gene que exerce a ação de inibir é o gene epistático e o que sofre a inibição é chamado de hipostático. Só que a epistasia ela pode ser recessiva ou dominante. No caso da epistasia recessiva, vai ser um par que em homozigose recessiva vai ser epistático, ou seja, vai impedir a ação do outro gene. Então, aqui no caso da coloração desses ratinhos aqui, quem é azão vai apresentar a cor agute, que é esse amarronzado. E quem é azinho é preto. Então, azão é dominante sobre azinho. Azão alguma coisa é agute, azinho é preto. O outro par, que nesse caso a gente está chamando de pezão e pezinho, vai ser o que vai controlar a expressão de A. Então, sempre que for pezão alguma coisa, né? Então pezão ou pezão pezinho, vai apresentar a coloração agute ou preta. Quando for pezinho, que é a forma epistática, independente de qual seja a combinação aqui do gene A, ele será albino. Então, por exemplo, se eu pego esses parentais aqui, que são pretos e albinos, cada um homozigoto para os pares, e tem uma F1 duplo heterozigótica. Se eu cruzo esses dois duplos heterozigotos, azão, azinho, pezão, pezinho, que nesse caso são agute, com azão, azinho, pezão, pezinho, outro agute, eu vou ter os quatro gametas possíveis. Azão, pezão, azão, azinho, pezão, azão, pezinho, azinho, pezinho. Né? Vou ter os quatro gametas possíveis. E desse cruzamento, eu vou ter a proporção 9. Vão ser azão alguma coisa, pezão alguma coisa. 3, azinho, pezão alguma coisa. 3 vão ser azão alguma coisa, pezinho, pezinho. E 1 vão ser azinho, pezinho, pezinho. Quem for azão alguma coisa, pezão alguma coisa, vai ser agute. Porque, afinal de contas, ele não está sendo impedido de se expressar. Quem for azinho, pezão alguma coisa, vai ser preto, porque nesse caso ele é homozigoto para coloração preta e esse gene está podendo se expressar. Quem for azão, qualquer coisa, mais pezinho, vai ser albino, porque esse par é o epistático. E quem for azinho, pezinho, a mesma coisa, vai ser albino porque vai ser epistático. Então, eu posso juntar essas duas classes fenotípicas e eu passo a ter a proporção 9, 3, 4, quando eu tenho uma epistasia recessiva. Um outro caso é a coloração do labrador, que pode ser preto, marrom ou dourado. Para ser preto, ele tem que ser Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, porque vai expressar a cor, Bzão é preto, Bzinho é marrom, expressa a cor, Ezão expressa a cor, Ezinho, vai ser dourado, não vai expressar a cor, porque é o gene epistático. Então, quem é marrom é Bzinho, Ezão alguma coisa, e quem é dourado é Bzão alguma coisa, ou Bzinho, Ezinho. Tá certo? Então, aqui é a mesma coisa. Se eu cruzo dois heterozigotos, eu vou ter, na minha F2, a proporção 9, 3, 3, 1. Quem é Bzão alguma coisa, Ezão alguma coisa, é preto, porque tem o alelo dominante Bzão, e consegue expressar essa coloração. 3 vai ser marrom, porque é Bzinho, que é o pigmento marrom, e Ezão, porque consegue expressar a cor. E esses dois casos são os casos em que o indivíduo é Ezinho, e aí vai ser dourado, porque o Ezinho é o gene epistático em homozigose recessiva sobre Bzão. Impede a expressão de Bzão. Então, aqui, de novo, eu tenho a proporção 9, 3, 4. Agora, eu tenho também a epistasia dominante, que é o contrário. Na epistasia dominante, o par epistático,
que vai impedir a expressão do outro, basta eu ter um alelo dominante que ele vai ter essa função epistática. Então, aqui no caso da coloração dessas abóboras, quem é Yzão é amarela, quem é Yzinho é verde. Wzão vai inibir Yzão ou Yzinho. Então, vai ser de cor branca, não vai se pigmentar. E Wzinho não inibe. Então, nesse caso, Wzão é que vai ser o epistático. Então, de novo, no cruzamento entre dois heterozigotos, que aqui nesse caso são dois brancos, né? Porque eu sou Wzão, eu vou ter uma prole que vai 9331, que vai poder ser Yzão alguma coisa, Wzão alguma coisa. Yzinho, Wzão alguma coisa. Quando eu tenho o Wzão, é o gene epistático, o meu indivíduo é branco. Depois eu tenho 3/16avos, vão ser Yzão, Wzinho, que vai ser laranja, porque Yzão é para cor amarelo ou laranja, e Wzinho agora não está impedindo a expressão de Y. E 1/16avos, que vai ser verde, porque é Yzinho, Wzinho. Então, nesse caso, eu consigo juntar essas duas classes fenotípicas, fazendo a proporção 12:3:1. Ok? Então, de novo, uma nova mudança de proporção por conta dessa ação de um gene no outro. E um outro caso, mas esse caso ele é ainda mais interessante por conta da proporção que a gente vai ter no final, é porque tanto eu vou ter um par que vai determinar a expressão ou não da cor, como um outro par que também vai ser epistático. Então, dependendo da combinação, na verdade, nesse caso, eu vou ter várias possibilidades de brancos, de indivíduos brancos, tá? Então, o que acontece? Nessa espécie aqui de galinha, o gene C vai determinar se a pena é colorida ou branca. Então, Czão alguma coisa, né? Sendo homozigoto dominante ou heterozigoto, vai expressar a cor. Czinho, o indivíduo é branco. Mas, além disso, tem um outro par de gene, que é o I, que vai impedir a expressão de C. Então, quem é Izão alguma coisa vai ser o alelo epistático, né? Então, nesse caso, é uma epistasia dominante, então não tem como expressar a cor. E Izinho permite a ação de C. Então, se eu tenho um cruzamento, de novo, de dois heterozigotos, que vão ser brancos, porque eles vão ser Izão, eu vou ter, então, aqui, de novo, as 9 classes, as 16 classes genotípicas que eu posso organizar nas classes fenotípicas. 9 vão ser Czão alguma coisa, Izão alguma coisa. Nesse caso, é branco, porque tem o gene epistático. 3/16avos vão ser Czinho, Izão alguma coisa, branco de novo, porque tem o gene epistático. 3/16avos vão ser coloridos, porque eles vão ser Czão alguma coisa, então expressa a cor, Izinho. Então, essa combinação não é epistática sobre, né, não está sendo epistático sobre Czão. E o 1/16avos vão ser Czinho, porque Czinho é branco, e Izinho, porque Czinho não está sofrendo nenhum tipo de epistasia. Só que acaba que fenotipicamente eu tenho 9, 3 e 1 sendo brancos. Então, nesse caso, eu tenho a proporção 13:3, tá? Daqui a pouco eu continuo para falar de outras interações gênicas.